Boa tarde, aqui é o pastor Raul Nogueira e nós estamos dentro do Focando Vidas, Ministério do LVO, Luz e Vida aos Orientais. E hoje nós vamos estar trabalhando em cima de Isaías 53. E eu espero que você nos acompanhe, vai ser uma série onde nós vamos estar trabalhando em cima dos versículos, ok? E nós gostaríamos que você, desde já, estivesse estudando Isaías. Isaías 53, aliás, Isaías, alguns brincam, dizendo que é como se ele fosse o quinto evangelho. E a gente entende que essa passagem é evitada por muitos rabinos. Muitos rabinos vêm com desculpa que aquilo que nós temos nas mãos aqui, por exemplo, em português, é uma tradução errada. Por quê? Porque eles querem dar uma torcida para colocar que Isaías 53 está se referindo não ao Mashiach, mas sim a Israel. Mas não dá para a pessoa fazer esse tipo de ginástica. Não tem como, ok? Então nós entendemos que todo o contexto de Isaías 53 se refere ao Messias, e é uma profecia rica em muitos detalhes. Olá, Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, nós queremos que você agora, como é uma série, comece a estudar, a partir de hoje, esses versículos, porque são riquíssimos. E se você quer pregar para um israelita, não adianta você querer mostrar o Novo Testamento. Eles não vão aceitar. Mas se você começar a mostrar no Velho Testamento a pessoa do Filho, a pessoa do Messias, eles são obrigados a aceitar, porque está escrito. E está escrito em hebraico. Eles não têm como fugir. Então, quando vem alguns rabinos dizendo, mas a tradução de vocês está errada. É. Quantos e quantos rabinos que se converteram, quantos judeus que se converteram, lendo exatamente Isaías 53 em hebraico e nunca falaram nada. Todos aqueles que se converteram, eles entenderam perfeitamente que está falando sobre o Mashiach. Amém? Bom, nós vamos estar trabalhando. Antes disso, nós vamos estar orando, como sempre fazemos. E você, por favor, ore por mim, para que eu possa, de alguma maneira, ser útil nas mãos do Senhor, apresentando e expondo esses versículos, para que cada um possa, de alguma maneira, poder também evangelizar alguém de Israel, um judeu, Tem que ser feito isso com muita sabedoria. Há várias passagens no Novo Testamento que citam o Velho a respeito do Messias. São citados. Coisas que são faladas, que nem, por exemplo, se você pega Salmo 2, há um diálogo entre Deus o Pai e Deus o Filho, e você vai ver o cumprimento do que está no versículo, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O cumprimento está em Atos 13:33. É quando o Senhor Jesus ressuscita, que se cumpre. Está escrito lá. Abra lá. Ok? Atos 13:33. Você vai ver que o Salmo 2 se cumpre com a ressurreição de Cristo. E assim várias outras passagens do Velho Testamento que são mencionadas no Novo e se cumprem. Ok? Bem, Isaías 53, então, vai ser a partir de agora o nosso texto de estudo. Então, como serão vários, eu acredito que pelo menos umas 4 ou 5 lives, eu acho, nós vamos estar então tendo tempo de esmiuçar, de ler, ok? E espero que você possa se beneficiar dessa passagem. Ore pelo povo de Israel,
para que você possa usar esta passagem na vida deles, tá? Tem o Salmo 22, é tremendo, cumpriu-se literalmente, mas isso aí é outra conversa que um dia desses nós vamos estar também estudando na quarta-feira. Eu quero estudar com vocês Salmo 22, também muito interessante. Bem, nós vamos estar orando agora, pedindo que o Senhor esteja abençoando algumas vidas que estão passando por problemas de saúde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, sou pastor, missionário, trabalho com chineses, japoneses, coreanos e judeus, quando aparece, não é? E que você possa estar orando pelo nosso ministério Luz e Vida aos Orientais. Nós estamos em Campinas, todas as quartas-feiras, 17h30, nós estamos ao vivo aqui no Face, e no sábado, 18h30. No sábado, nós estamos expondo versículo a versículo, desde Gênesis, já estamos ali nas pragas com Moisés, tá bem? Nas quartas sempre são temas avulsos, tá bem? Então, se você tiver algum pedido específico, possa colocar agora para que eu possa orar. Maurício, se você tem algum pedido, possa colocar aí, tá bem? E nós vamos orar por você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque temos o privilégio, Senhor, de poder expor a Tua palavra. E o Senhor é maravilhoso. O Senhor age. O Senhor realmente nos supre. O Senhor está sempre presente em nossas vidas. O Senhor realmente responde às nossas orações. E nós somos muito gratos porque o Senhor realmente nos acompanha, o Senhor nos abraça, o Senhor nos consola, o Senhor nos orienta. E tem sido realmente uma grande bênção, Senhor, caminhar com o Senhor nesses 43 anos. Eu quero pedir agora para algumas pessoas, Senhor, que estão com problemas na área de oncologia. Então, que o Senhor possa visitá-los. Eu lembro ali que o Senhor, nossa prima, que está com um problema no pâncreas, Senhor. Que tu possas estar realmente usando os médicos, ó Deus, para que tudo aconteça de forma que ela seja completamente curada em nome de Jesus. Peço também, Senhor, pela vida da Rebeca, esposa, ela é esposa do Evaldo, Senhor, e ela tem passado também por muitos problemas, já tem sido tratada, Senhor, ela tem problema no pulmão e também no coração. No coração não é essa parte oncológica, é problema do próprio coração, mas está sendo tratado e eu creio também que ela será recuperada completamente. Senhor, peço pela Paulinha Tsai. Deus, ela voltou, Senhor, a fazer aplicações e, por favor, Senhor, que o Senhor possa renovar suas forças e curá-la. Peço ainda, Senhor, e agradeço pelo Francisco, Senhor, Cardoso. Ele é alguém, Deus, que o Senhor deu a ele uma restauração. Ele já está em atividade, já está andando, caminhando. Nós glorificamos o Teu nome com isso. Lembramos mais uma vez o Sebastião, Senhor. Oh, aquela criancinha que foi operado da cabeça e também do Davizinho, nosso parente. As duas crianças, Senhor, que o Davizinho não tinha o tônus muscular, não levantava a cabeça. E hoje os dois, Senhor, por coincidência, estão reaprendendo a andar e reaprendendo a falar. E creio que o Senhor vai fazer a obra completa nessas vidas. Deus, eu peço pela saúde da mãe da Ruth, que o Senhor possa visitá-la de forma especial. Ah, Senhor, tem misericórdia ali. Que a Ruth possa ter vigor físico para enfrentar essas lutas diárias.
e que a mãe possa realmente ter uma sobrevida e possa realmente estar bem. E creio que o Senhor já está fazendo isso. Peço por todos os que de alguma forma estão doentes, estão em conflitos familiares, estão com problemas financeiros, Senhor, que o Senhor haja de maneira soberana, poderosa. Ah, Senhor, te peço agora pelo Brasil. Não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está no controle. Peço pela Igreja Batista Regular Filadélfia, em São Paulo, pela Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Campinas, que o Senhor esteja com os membros e com os líderes, guardando-os e os protegendo, orientando e dando sabedoria. Peço, Senhor, pelos chineses de língua mandarim, que o Senhor também, Pai, possa continuar agindo na vida deles. Seja comigo, Senhor, no dia 18, porque estarei ministrando ali. Peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja agindo também com o pessoal de outras etnias. Nós temos pessoas que têm vindo aqui, refugiados, que o Senhor possa nos usar também nos refugiados, Senhor. Que o Senhor possa estar também nos dando a oportunidade de pregar a Tua palavra entre eles. E, Pai, nós pedimos também pelos cantoneses. Nós já ministramos lá, mas estamos aguardando que o Senhor abra as portas, não só para que eu ministre, Senhor, mas para que o Senhor venha de alguma maneira nos dar a oportunidade de dar treinamento para eles, como eu faço com o pessoal do Mandarim. Senhor, seja com a minha família. Eu peço a Ti especificamente pelo Marcos, que o Senhor amplie a clientela dele, Senhor, que o Senhor possa tratar dele de forma especial. Abra as portas, Deus, e que ele possa crescer e entender mais e mais a respeito daquilo que ele faz. Abra, dê a ele uma coisa nova, se for da sua vontade. E que o Senhor possa, Deus, estar protegendo ele, dando a ele convicções, que ele possa se consagrar, usar os seus dons, usar o seu ministério, Senhor. Também te peço a mesma coisa pela Luciana. Cura ela do braço, porque ela é massagista. Que o Senhor possa estar visitando ela de forma especial. Restaura a sua saúde. E lembro também o Rodrigo, Senhor, no Canadá. Que o Senhor possa estar agindo ali de maneira poderosa, Senhor. Que ele consiga entrar no seu trabalho, naquilo que ele estudou. Ele está fazendo reciclagem lá no Canadá. Então que o Senhor possa dar a ele sabedoria, direção, e que aquela família possa ser bênção ali no Canadá. Peço por todos os meus netos, cada um deles, que o Senhor possa visitá-los e guardá-los. E eu entrego agora esse tempo, esse pequeno estudo, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Isaías, eu não começo estudando já os 53. Eu quero estudar começando os 52, versículo 7. Esse contexto todinho vai falar a respeito do Messias que estava para vir. É uma profecia. Então, o versículo 7 diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, nesse versículo aqui, a gente vai encontrar no Novo Testamento, lá em Romanos 10, 15, e é importante, porque aqui está falando sobre missões. Pés que atravessam as fronteiras e vão pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. No versículo 10, é um versículo que realmente é muito interessante. Muito interessante. Porque o versículo 10 está falando de um Deus que é invisível. E ele vai
deixar claro que esse Deus, que é invisível, ele desnuda o seu braço à vista de todas as nações. Ora, como que um Deus invisível pode deixar o seu braço visível? É o que nós vamos ver. Versículo 10 diz: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, o eu sou o que sou, aqui é o tetagrama, desnudou o seu santo braço, um braço santo, à vista de todas as nações. Significa que esse braço desnudo do Senhor, que nós vamos ver quem é, foi visto por todas as nações. E aí ele fala: e todos os confins da terra verão a salvação, verão o Yeshua, verão o Jesus de nosso Deus. E aí, a partir daí você vai ver que está falando especificamente sobre a pessoa do Messias. Olha só: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisas imundas, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Então, aqui está falando de limpeza, exortando realmente a realmente ter uma postura de limpeza diante do Senhor. Nos versículos 11 e 12, esta exortação é dirigida para aqueles que, estando lá em Babilônia, teriam que realmente escolher entre permanecer numa relativa segurança ou se arriscar numa longa viagem de volta à Palestina para a reconstrução do templo. Então ele fala: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugido, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será o vosso retaguarda. Ou seja, não tema. Estava falando para eles: olha, vocês vão sair de Babilônia, não tema. É realmente um tempo muito longo, muito, vamos assim, um lugar distante de onde vocês estão, mas Deus vai estar com vocês. E vocês não vão estar saindo de Babilônia fugidos, não. Vocês vão sair com autorização. Então, aquele que dominava Babilônia naquela época, Medo-Persa, não é? Ciro-Persa, ele ia autorizar, como realmente autorizou, e lá com Esdras, parte do povo resolve ir. E eles vão então reconstruir ali aquele templo que havia sido derrubado, queimado, não é? Bom, agora ele começa a falar especificamente de alguém. Eis que o meu servo procederá com prudência. Que servo? O braço desnudo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Então está dizendo que esse servo estava tremendamente desfigurado. Isso te lembra alguma coisa? Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, nós vimos nesse trecho algumas coisas interessantes. Primeiro, que o braço do Senhor seria desnudo, seria colocado à vista. Depois começa a descrever esse servo que realmente foi tremendamente rejeitado, mais do que a dos filhos dos homens. E deixa bem claro que, de alguma forma, essa pessoa
iria causar um impacto na vida de muitas das nações. Aí começa Isaías 53. Isaías 53 já começa falando, não é? Porque no versículo 15, do 52, os gentios, os de outras nações, iriam ouvir o Evangelho. Eles não tinham conhecimento do Velho Testamento, eles não tinham conhecimento de nada, mas ouviriam. E o 53 começa agora a falar exatamente desse servo que foi rejeitado. Veio para o que era seu, os seus não receberam. E aí vem a pergunta: quem creu em nossa pregação? Isaías está fazendo uma profecia. E ele vem com uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Quem creu em nossa pregação? No meio de bilhões de pessoas hoje, a maioria não crê. A maioria nem sabe quem é Jesus. Por isso a necessidade de alguém que atravesse as fronteiras e pregue o verdadeiro evangelho, não o falso que anda rodando por aí. E aí ele faz a segunda pergunta, que se refere exatamente ao que nós lemos no versículo 10. Eu vou recordar o que é o versículo 10, que diz assim: o Senhor desnudou seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão o Yeshua, verão a salvação do nosso Deus. E aí ele começa: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, esse braço desnudo. A palavra fala: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, primeira afirmação que nós temos aí. Esse verbo nada mais é que o braço desnudo do Senhor, de Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí faz uma afirmação tremenda mostrando o poder do verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. E aí no versículo 10 diz que o verbo, a palavra, o Criador, aquele que é vida e luz, ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ele que havia criado, mas os seus não receberam. Deu-lhes o poder. Olha só, eu vou ler de novo. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a condição: a todos quantos o receberam em seus corações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, por que crer no nome do verbo, da palavra viva, a pessoa é salva? Porque os nomes em hebraico confundem com a pessoa, com aquilo que ele exercia. Então, o nome do verbo nada mais é do que Yeshua, Jesus, salvação. Então, quando você crê na pessoa do verbo, você está crendo que ele é o único nome pelo qual importa que você seja salvo. Por isso que você deixa de ser criatura e se torna o quê? Filho de Deus. E ele diz mais, olha só que interessante, que o verbo, que é Deus, criador de todo o universo, que a vida está nele, a luz dos homens, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Então, eu falo para você o seguinte: se você já conhece o verbo, se você já teve uma experiência com Jesus, então você já é filho de Deus. Olá, Oliveira Juan, seja bem-vindo. Então nós entendemos que
gradativamente, as pessoas que conhecem o Verbo, elas realmente têm uma vida transformada, têm uma vida diferente, têm uma vida... Um momentinho, Graça. Fala para ele vir aqui um pouquinho. Então, eu quero apresentar um irmão. Então, nós temos que, se eu um dia fui transformado, eu tenho uma maneira diferente de ser. Um pouquinho só, segundos. Hoje eu tive o privilégio de receber esse irmão. Boa tarde. Esse irmão, ele está conosco e estivemos conversando a respeito de várias coisas a respeito de Jesus. E ele passou praticamente a tarde comigo e eu queria que ele participasse comigo aqui, mas infelizmente ele não pode. Então, que Deus o abençoe e um abraço. Muito Fique obrigado. na paz do Boa Senhor. tarde aí, pessoal. Dá um abraço em casa, tá bom? Pode deixar. Vai, vai. Então, voltando ao que eu estava falando. Se você conhece o Verbo de forma experimental, se você já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é da sua responsabilidade divulgar, falar para as pessoas a respeito de Jesus, falar que esse Jesus é poderoso, que ele não é alguém que apenas passou a existir quando nasceu de Maria, não. Antes disso, ele é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, foi quem criou todas as coisas, sustenta tudo pela palavra do seu poder. E um dia, ele entra na história que ele havia criado, através de Maria. Ele se fez homem e ele entra na história para morrer. E ele entra na história por causa de você, por causa de mim, por causa da humanidade que está longe do Senhor, por causa da nossa natureza decaída. Nós temos uma natureza podre. Então, queridos, se você realmente é filho de Deus, você tem como responsabilidade falar desse Deus vivo para muita gente. Então, isso que eu estou colocando para vocês é uma ferramenta de trabalho para você apresentar até para o povo de Israel. Não só para nós aqui do Brasil, mas povo de Israel. Então diz assim: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A figura do filho, principalmente depois que ele foi agredido, desfigurado, como nós vimos no capítulo 52, devia ser horrível. Cabeça inchada, por causa dos espinhos. Mas mesmo antes disso, ele era um homem comum. Não tinha nada de diferente, nada extraordinário. Tanto é verdade que o próprio Judas teve que ir lá e beijá-lo para identificá-lo. Porque eles é que nem alguns grupos aqui na América Latina que são muito parecidos. Você entra em alguns países da América Latina, você vai perceber que alguns são tão parecidos que você pensa que você já conhece, e na verdade é outro, não é? E isso já aconteceu comigo. Então, diz que ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O Senhor Jesus, ele poderia ter vindo como um grande homem, não é? Afinal de contas, ele é o Senhor dos Senhores. Ele poderia ter vindo como um magnata, em palácios, em roupas finíssimas, mas ele entra no mundo que ele havia criado, numa manjedoura, num coxo, onde animais se alimentavam. Ele entra sem nada, para mostrar que ele, como Salvador, ele veio para todos. Não há barreira para encontrá-lo.
Não importa a sua nacionalidade, nem língua, nem posição social, nada. Simplesmente temos que reconhecer que somos pecadores miseráveis e que precisamos desse Yeshua, precisamos desse Salvador, porque Ele é o único. Ele é o único. Então, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já se sentiu desprezado? Você já se sentiu rejeitado? Eu já. Eu, quando era bem jovem, sofri muito bullying. Eu era tão magro, tão magro, tão magro. E a gente brinca, né, que quando eu estava de frente, parecia que eu estava de lado. Se eu estava de lado, parecia que eu tinha ido embora. Eu era muito magro. Então, as pessoas zombavam, não é? E a gente foi crescendo assim. E Deus, aos poucos, foi retirando do meu coração aqueles traumas, aquelas coisas, aquelas rejeições. Principalmente depois que eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a minha vida mudou completamente. E o Senhor Jesus era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É possível, querido, que você esteja sofrendo algum problema, né? Algum problema de saúde, alguma dor angustiante, né? A perda de alguém. Tantas coisas nos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil. A nossa história está em andamento. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Então eu descanso nele. Quando a palavra diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é o que nós temos que fazer, não é? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, que é o que estava escrito em cima, vos serão acrescentados. Não fala ali todas as coisas, mas todas estas coisas que ele havia mencionado, o Senhor nos supre, com vestimenta, alimentação, tudo que nós precisamos, não é? E aqui ele fala que ele realmente era um homem de dores e sabe o que é padecer. Nós, muitas vezes, sofremos algumas perdas, alguns problemas de saúde, e muitas vezes acabamos murmurando, virando as costas para Deus, culpando Deus de muitas coisas, não é? Mas, querido, ninguém sofreu com tanta intensidade como Jesus, se entregando por você, se entregando por mim. As dores que ele sofreu, você pode depois, e nós vamos estudar, nós vamos ver o Salmo 22, e a gente vai ver o Senhor Jesus ali, sofrendo. E a palavra fala que realmente nós temos que entrar na presença do Senhor. E as coisas que passarmos de problemas, que sirvam para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós sermos realmente crentes fiéis e íntegros ao Senhor. E esse veio ao mundo e se entregou completamente nas mãos do Pai. Vocês acham que Jesus achou engraçado? Achou que era tranquilo ir para a cruz? Não. Ele chegou a suar até sangue. Kingston, Basílio, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, ele se entregou nas mãos do Pai. Ele disse: Pai, ele falou que afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele abriu mão da vontade dele, que seria fugir da cruz. E disse: não, eu vou até o fim. E ele morre de cruz. Ele foi obediente até a morte. Então, se o Senhor é o nosso modelo e ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você já imaginou?
aquele que é o Senhor da história, aquele que te criou, que me criou, aquele que criou todo o universo e que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele está agora indo para a cruz do Calvário. E ele vai receber nele todos os teus pecados, todos os meus pecados. Vai morrer a tua morte e vai ressuscitar. E ele vai fazer aquele convite que eu sempre faço quando eu faço as lives. Jesus falando, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, queridos, nós estamos num período da história singular, porque nós sabemos o que estava previsto, estamos vivenciando isto e estamos aguardando o arrebatamento. É algo único. A hora que tocar a trombeta, nós saímos. Mas, enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que pregar a palavra. Temos que testemunhar a palavra. A morte de Jesus não pode ter sido em vão. Nós temos que ser os João Batistas desse tempo. João Batista apontou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é o que o Senhor Jesus ia fazer. Mas nós já sabemos o que ele fez. E sabemos pela palavra que ele está vindo buscar a igreja. E que seremos retirados num piscar de olhos. Você está preparado? Se tocasse a trombeta agora, você iria? Eu tenho feito essas perguntas para algumas pessoas. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Sabemos que o sistema está sendo preparado todinho para a entrada do anticristo. Mas nós vamos ser retirados antes. E isso eu quero realmente fazer a pergunta de novo. Se fosse agora, se fosse hoje, você iria? Se nunca teve um encontro com Jesus, infelizmente, não adianta você ter essa informação na cabeça. Tem que passar pela experiência do novo nascimento. Tem que se arrepender dos seus pecados e pedir para Cristo entrar na sua vida. Ele tem que ser o Senhor e Salvador da sua vida. Então, aqui ele continua dizendo no versículo 4, presta bem atenção. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, aqueles que olharam para Jesus, poxa, se ele é filho de Deus, por que Deus está fazendo isso? Por que está permitindo que isso aconteça? Ah, se você é realmente o filho de Deus, desce da cruz para que nós creiamos em você. Por não conhecer a palavra, eles não sabiam que a primeira vinda seria como um servo sofredor, que iria para a cruz do Calvário, receber todos os teus pecados, os meus pecados, do primeiro dia que eu fiz até o último dia que eu vou fazer. Ele ia morrer segundo o que está escrito, era futuro ainda, né? Isaías 53, anos 700 e pouco até 600 e pouco, antes do ano zero. Ele ia morrer no seu lugar. E ele fez isso, ele cumpriu. Ele entra na história. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele recebe nele a sujeira. E eu sempre falo isso, do primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer lá no milênio. Ele morre a tua morte. Porque Deus o Pai olha para a cruz e lança a ira que deveria cair sobre você e sobre mim, lança sobre o Filho. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro inocente, que morre no lugar de pessoas pecadoras, podres como eu. Ele ressuscita. E ele está de braços abertos para te receber, se você quiser. Então ele fala, no versículo 5, mas ele foi transpassado
pelas nossas transgressões, pelos seus pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, a morte dele, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você já teve o privilégio de se arrepender dos seus pecados e convidar Cristo para entrar na sua vida, se você já sabe que se toca a trombeta você vai, porque você é filho de Deus, porque o Espírito Santo habita em você, se você realmente é quem você diz que é quando diz que é filho de Deus, você tem a responsabilidade de pregar, quer perto, quer longe. Eu sou missionário. O Senhor permitiu que eu atravessasse as fronteiras para vários países e morei na China. E preguei na China e levei pessoas a Cristo na China. Não tem idade. Não penso que eu fui jovem para lá. Já fui de cabelo branco. Hoje eu tenho 76 anos. Isso aconteceu na época das Olimpíadas. Então, querido, não tem tempo. Ah, mas eu já sou muito velho. Não existe isso. Eu continuo pregando e vou agora, em janeiro, do dia 15 até dia 29, estou no projeto lá no Paraguai. Inclusive, eu já coloquei no Face. Quem quiser fazer a inscrição é só entrar, tá meu telefone ali, entra no meu WhatsApp e eu mando a inscrição. É só pedir que eu mando a inscrição. Vamos em 20 pessoas. Então, não tem tempo, não tem idade, tem a preguiça, tem o comodismo, tem a inércia. Isso é que impede as pessoas de fazerem aquilo que o Senhor ordenou, de estarmos indo e fazendo discípulos de todas as nações. Olá, Oscar, tudo bem, meu querido? Então aqui diz assim, no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso que eu falo, ele se fez pecado por nós, ele se fez pecado por você. Nós temos que ser gratos ao Senhor. O mínimo, nós que fomos salvos, nós que não vamos passar pela grande tribulação, nós que vamos viver eternamente com Deus, temos que ser gratos. Temos que falar desse Jesus que mudou as nossas vidas, para aqueles que estão perdidos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele ficou mudo. Interessante, não é? Nós, por qualquer coisinha, murmuramos. Nós, porque qualquer coisinha, nós muitas vezes nos rebelamos contra Deus. E aí, a gente fica pensando que nível de igreja nós estamos. Que nível de igreja? Você já imaginou se você, como crente, estivesse hoje na Coreia do Norte? Ou estivesse mesmo na China, onde eu estive? Ou estivesse em outros países de perseguição? Nós aqui temos liberdade, por enquanto, de pregar a palavra, de falar de Jesus. Abra a tua boca e prega. Fala que Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que não tem religião, não tem intermediário humano, não tem ninguém que possa fazer alguma coisa por você e por mim. E fala que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. E ele fala mais, por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou, ou seja, ninguém perguntou. Ele é descendente de quem? Nasceu aonde? Havia tremendas profecias. Se você pegar, por exemplo, a palavra de Deus lá em Mateus, quando os magos, que não eram 3, nós não sabemos quantos são, e não eram reis,
e demoraram 2 anos para chegar até Israel, para encontrar o menino, que não estava mais na manjedoura, que não estava onde estavam os pastores, que não estava José. Eles encontraram o menino numa casa só com Maria. E aí demoraram 2 anos caminhando. E aí Herodes, quando se viu iludido, ele resolve matar todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme, com precisão, ele havia se informado o tempo em que os magos tinham visto a estrela. Então, aqui, ninguém perguntou, você, Jesus, nasceu em Belém, você é descendente de Judá? O único que fez essa pergunta era aquele que queria matá-lo, que foi Herodes. Os demais pensavam que ele era galileu, nazareno. Bem, por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Ninguém. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa, olha só, da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E aí, depois de sua morte, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico, que era José de Arimateia, esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, esse Yeshua, esse Jesus, que era o braço visível do Deus triuno, ele quer entrar na sua vida. A palavra diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Deus o Pai fez cair sobre ele as nossas iniquidades, ele se fez pecado e morreu por isso. Porque eu sempre pergunto, Jesus poderia morrer? E muitos dizem, sim, poderia. Não, não poderia não. Não poderia de jeito nenhum. Como não poderia? Não poderia. Porque a morte é consequência do pecado. Jesus não tinha pecado. Bom, se ele não podia morrer, por que morreu? Porque ele se fez pecado por você, se fez pecado por nós. E aí se lambuzou e morreu. Só que ele ressuscitou e está vivo. E ele vem nos buscar. Você está preparado? Enfim, nós vamos parar aqui no versículo 9 e a gente volta a conversar na semana que vem. E eu gostaria que vocês trouxessem perguntas. Podem fazer alguma pergunta agora, se quiser. Mas o que eu queria colocar é isso. O Senhor cumpriu literalmente tudo o que ele havia prometido fazer. Tudo. Ele entra na história, conforme estava escrito, foi para a cruz, recebe os pecados da humanidade, morre a nossa morte, ressuscita e está agora num tempo em que eu creio. Em breve nós seremos arrebatados. Ah, mas não vai demorar muito? Tudo bem, vamos imaginar que até demorasse muito. E se você morresse hoje? Se você morresse hoje, agora, onde você estaria? Porque se você não foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, infelizmente, você estará longe do Senhor por toda a eternidade. Mas se você morresse agora, morresse hoje, estaria na presença do Pai por toda a eternidade. Amém? Nós vamos encerrar. Se você tiver alguma pergunta ou algum pedido de oração específico, você pode fazer isso agora. Amém? E nós gostaríamos aí de estar intercedendo e orando por vocês. Se tem alguma pergunta, algum acréscimo, qualquer um de vocês, nós estamos aguardando. Enquanto isso, eu quero voltar a falar, enquanto você escreve ou formula alguma coisa, não se esqueça, sábado às 18h30, vamos estar ao vivo de novo aqui no Face e vamos estar caminhando
já com Moisés, já estamos falando sobre a Páscoa, ok? E na quarta-feira que vem, nós vamos terminar Isaías 53, ou na próxima, não sei exatamente o desdobramento que vai dar. Mas, de qualquer forma, convide os seus amigos. Para você que chegou agora, entra no meu canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. Isso que nós acabamos de gravar aqui agora, nós vamos postar lá no YouTube. E você poderá seguir. Se você chegou atrasado, é só entrar lá. Se você não pegou outras lives que nós fizemos, tem vários. Entra no playlist, tá bom? Entra lá, Raul Nogueira Canal, e entra no playlist. E ali você realmente vai ter muitos e muitos temas, tá bem? Que Deus abençoe vocês, todos que estão aqui, o Oscar, o Kingson, né? Cada um de vocês que está aqui, nós, o Oliveira, o Maurício e outros. Tem uns que passam tão rápido, eu não vejo, mas que Deus os abençoe. Vamos encerrar orando, não é? Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos. Tu és o Deus vivo, Deus poderoso, Deus que nos ama. E peço, Senhor, que o Senhor esteja tocando o coração de qualquer pessoa aqui, para ter um encontro com o Senhor. Também toque o coração de pessoas para participarem, Senhor, do projeto lá do Paraguai, em janeiro, que eles possam entrar em contato com a gente, Senhor, se inscrevendo. Nós pedimos a Ti por cada família aqui representada, por aqueles que vão entrar ainda lá através do YouTube, e que o Senhor os abençoe e os fortifique no Senhor. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter um final de quarta-feira maravilhoso e muito abençoado. Fique na paz do Senhor.